Voltamos com Cultura Livre aqui na sua TV Gazeta e a gente está aqui com o Teatro Fúria. Está falando para a gente um pouquinho sobre quem é o Teatro Fúria. Você que acompanhou o bloco passado viu que eles contaram um pouquinho da trajetória e a gente conta do encontro da Carolina Genta com Péricles Anarcos. E eles contam um pouquinho do Pirata e Deus, como foi esse processo. Fica com a gente agora que você vai ficar sabendo. Péricles, então, conta pra gente como que foi a construção do Pirata e Deus, como que nasce a vontade de fazer o Pirata e Deus. Por que o Pirata e Deus, né, também é uma coisa assim que... O Pirata e Deus é um afunilamento de vários desejos que eu tenho há muito tempo, que é tratar, por exemplo... da figura dos irmãos gêmeos siameses. Porque duas almas que estão no mesmo corpo, eu acho que são umas coisas muito propícias para se criar um conflito teatral, e é uma coisa que há muito tempo me fermenta dentro de mim. Outras coisas eram algumas técnicas que eu desejava usar, como ações físicas e mímica, várias técnicas que se fermentavam, mas eu ficava adiando isso, ficava meio estudando, fermentando essas ideias, mas nunca botava elas em prática. Aí quando eu me uni com a Carol ela tem uma onda de produção no sangue, né? Então ela bota prazos. O prazo é esse e aquilo. Ela já marcou um programa muito bom que tinha no Sesc Arsenal e tomara que volte um dia, que é um programa de incentivo a incentivo a montagens e pesquisa. Aldeia Guaná. Que é uma apresentação do trabalho em processo. Né? Sim, sim. Que tinha um artista convidado ou não é esse? Não, era mostra de trabalhos em processo. Então, já peguei uma agenda ali e falei, tal dia a gente vai ter que mostrar o processo de um espetáculo. E aí, daí foi o momento em que a gente começou. Né? Aí já começou... Já com essa data que tinha que mostrar o processo. Aí surgiu disso, da fixação de data, fixação de prazo. Né? Acho que é muito importante, né? Ter um prazo. Acho que é fundamental, né? Porque senão a gente vai... Porque a construção a gente sabe que é sempre em processo, né? O trabalho vai estar sempre em processo. No teatro a gente nunca fala que é um trabalho acabado, né? Porque muito depende também do aqui e agora, desse momento. Geralmente nasce, mas essa cena aqui podia entrar alguma coisa, então a gente sempre tem um trabalho em processo, né? Sim. Apesar de estar aqui, ele está acabado até hoje, esse momento é o que a gente tem pronto, mas assim, se a pessoa for assistir uma outra vez, ela vai falar, nossa, mudou isso aqui, ou teve uma coisa aqui que entrou e que não tinha. Acontece com vocês isso? Acontecem umas questões de aprimoramento, por exemplo, né? A despeito da gente ter todas as ações físicas e o texto completamente pronto, a gente vai se amadurecendo como ator, a gente vai ficando mais calmo em cena. A gente tem uma tendência, por exemplo, quando a gente está meio nervoso, não tem muita segurança do espetáculo, por exemplo, de acelerar, né? Os orgasmos cênicos do negócio estão vindo agora mesmo, que a gente vai e curte mesmo estar em cena. Né, tá mais tranquilo, né? Na estreia você fica muito... Não tem como você ter orgasmo, né? Não tem como você ter orgasmo. Digamos que esse trabalho, por exemplo, o Pirata e Deus, ele é um trabalho né, que a gente trabalha com partituras, né? E então não é um trabalho que muda. Não é o trabalho em si que muda, somos nós que mudamos dentro daquilo, né? Mas ele já está pronto, aquilo, não vai mudar, assim. O que pode mudar é a gente colocar uma iluminação diferente, né? Uma coisa que não faz parte do trabalho de ator, assim, mas o espetáculo ele é aquilo. E a gente vai mudando ao longo da nossa trajetória com o espetáculo, né? Então, a maioria dos nossos trabalhos é assim, a gente não é... Eu entendo assim o que você fala de todo trabalho está sempre em processo, né? A gente... Não, assim, na verdade, por exemplo, Pirata e Deus, não, né? Quando a gente estreou, quando a gente apresentou pela primeira vez lá na mostra de processos, era aquilo, já era.
e a gente só deu continuidade ao trabalho que já estava pronto, assim. Sim. Porque mas é um estilo, né, de teatro, é um tipo de trabalho que é assim, mas né, não que seja o certo, ou, né, mas então nesse momento em que a gente definiu uma data e falou é isso, então a gente entrou numa imersão de 21 dias, foram 21 dias, né? Eu acho que foi exatamente... mas para fazer aquele processo, que a gente não estreou o trabalho pronto no processo. Sim, só para fazer aquele processo. Depois teve mais... Um pouquinho mais que a metade do espetáculo, né? Mas o texto foi construído dentro desses 21 dias, a partitura ou não? Já vinha um texto? Foi construído o texto. O texto já estava pronto e a gente completamente entrou... pronto, e a gente fez até um pedaço só, né? E o texto é seu, então, Péricles? Toda a dramaturgia do Fúria é minha. Toda a dramaturgia. E conta pra gente, então, por que Pirata e Deus? Por que a escolha do nome Pirata e Deus? Tem alguma ligação no espetáculo, né? Completamente. Conta aí pro público. O Pirata e Deus faz parte de uma trilogia. A trilogia de Nepal, Pirata e Deus, e outra que não está pronta ainda, que nem comecei a fazer, mas vai se tratar dos formadores de opinião. Nepal, se trata, é o primeiro espetáculo do Teatro Fúria, trata-se, as circunstâncias são duas personagens que são os dois últimos sobreviventes da face da Terra, e eles se encontram em um pico encontram-se em um local da Terra, e eles questionam como que foi a vida deles e o que será a vida deles, né? E se trata disso, o sentido da vida. Sim. O Pirata e Deus é a criação de Deus. São dois piratas, eles são siameses, e eles se apoiam um no outro, porque na filosofia do direito, se você tem um irmão siamês e você é culpado, mas o outro é inocente, ambos devem ficar inocentes, porque é imoral matar uma pessoa. Matar ou então prender uma pessoa inocente para condenar a outra. Então eles têm um conchavo, né? Um dos irmãos, que é o capitão, ele sequestra o irmão inocente e obriga ele a fazer coisas, né? Obriga esse sujeito a fazer coisas. Então eles ficam nessa inocência. Mas aí, com o passar do tempo, a tecnologia, eles inventam o senhor Dr. Zulu. Esse Dr. Zulu é um cirurgião que tem capacidade de separar os irmãos, ou seja, separar o culpado do inocente. E esse Dr. Zulu, ele começa a perseguir esses piratas, porque tem um prêmio em ouro muito valioso pela cabeça dele, pela cabeça do capitão, no caso, né? Então ele começa a perseguir. Mas esses piratas, eles se associam à figura deles, que são dois irmãos gêmeos siameses, com os deuses hindus, que são aqueles deuses que têm vários braços, outro que tem cabeça de elefante, outro que tem, né? Eles se associam a figura natural dos irmãos siameses com a figura dos deuses hindus. Então começa o que era um jogo de caça de gato e rato, então ele fica o rato às vezes caçando o gato e às vezes o gato caçando o rato. É uma peça que trata da invenção de Deus. Por exemplo, como que para que serve Deus e a que se destina a Deus e a quem se destina, né? Por exemplo, hoje temos as bancadas evangélicas, né? E as bancadas evangélicas, os pastores e até os padres também, eles vão e utilizam aquilo que se chama de rebanhos para serem rebanhos democráticos e eleger pessoas. A gente vive num estado laico, mas na prática não é assim que funciona. É isso que trata essa segunda peça da trilogia. E aí a terceira não tenho para quem vai fixar o prazo, é a Carol, que é a respeito dos formadores de opinião. Né? A gente vai fechar a trilogia Nepal, o Pirata e Deus, e outra peça que não tem nem título, mas a gente já sabe qual segmento, já sabe né? qual que é. Que legal. Então a gente vê então que
nasce a partir do prazo, e aí a gente acompanhou aí um pouquinho do teaser, e o público que quiser acompanhar também é só ficar de olho na agenda, né? Tem que seguir o Teatro Fúria nas redes sociais, porque vocês ainda voltam com esse espetáculo, né? O Pirata e Deus, para apresentar logo depois, né? Que acabar esse período de isolamento. Então, a gente, sim, é um trabalho que tá aí, né? Em continuidade, né? A gente não sepulta espetáculo, não. Não, né? Não encerra espetáculo. E ainda assim, ele foi... Eu acho que eu assisti ele 2 vezes. Assisti ele lá no Anderson Flores, eu acho que eu assisti no Sesc também. E assisti o Pirata de Deus 2 vezes. E eu achei assim, eu não sei, talvez pode ser o espectador, né? Com aquele olhar diferente pra coisa, né? Porque o espectador também tem... hoje meu olhar tá direcionado aqui ou ali, mas... É que Anderson Flores é Anderson Flores e o Anderson Flores tem uma coisa muito especial, que a gente bota uma arquibancada. Então a proximidade, né? Eu sentei bem à frente. Então. Os ângulos que a gente utiliza. Se cria outra relação, na Sim, verdade, o espaço, assim, né? A com o dramaturgia espectador. do espaço mesmo, né? A despeito da partitura ser diferente, dá outra cara. Por exemplo, a gente apresentar no teatro universitário, que é um teatro que tem um palco de muitas... Né? Sim, coxinhas, Sim, é muito grande também, né? Já é outra referência para o público. Então, quer dizer, se você assistir todas as vezes que a gente apresentar, não tem problema. Pode assistir, vai ser cada vez vai ser uma experiência. Sim, a despeito da partitura ser as mesmas, o espaço camba muito. E é um trabalho assim muito minucioso. Então, digamos, em cada momento da sua vida, você vai conseguir se conectar com digamos, uma camada, né? São várias camadas exploráveis, assim. E aí você vai aprofundando até, né? É um texto complexo também, né? Ele exige um pouco de atenção. Eu acho que é uma dramaturgia que você tem que estar sempre atenta ali, assim, para não perder. Se você piscou, às vezes você perde o fio da meada, sabe? Vejo que é um trabalho super dinâmico em todos os sentidos, assim. Sim. Então é por isso que a gente fala que pisca. ele está em camadas, assim. Então, às vezes, tem gente que fica muito focado, por exemplo, no trabalho de corpo. Sim, então tá lá e aí daí corpo. perde um pouco assim da dramaturgia, porque ele tem também um ritmo, né, acelerado e é isso, aí você vai explorando as camadas. Assim, tem gente que vai assistir e fala, hoje eu vim só para ver os pés de vocês. No caso, quem falou isso foi o Marcinho. O Marcinho, né? Legal. Hoje eu vim só para ver os pés de vocês. Mas é muito... Não, mas a gente vê que realmente é uma imersão mesmo, porque... E a gente percebe que também é esse negócio do encontro de almas, né, de vocês dois, porque ver vocês dois em cena, a gente vê aquela coisa assim, fazendo irmão siamês. Né? Você tem uma liga, tem uma coisa que não é só pelas partituras, né, é além disso. Mas aí, voltando, falando vocês trazerem, vocês já até comentaram, né, da justiça e o poder a mim conferido. Então, eu queria falar um pouquinho dessa junção do Teatro Fúria com a Fronteira, né? Como que foi isso? Como que se deu essa performance que vocês apresentaram na Praça da Mandioca, né? Então, que eu também assisti. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi essa junção, que o Caio Ribeiro, né, vem para colaborar com vocês, e a Edilene, e o Pedro, e vem uma galera aí que junta e pensam junto na justiça e os poderes a mim conferidos. Você podia falar um pouquinho, Carol? Então, essa performance, ela começou, né, como a gente já disse, Teve prazo, Carol? Teve prazo? Na verdade, teve, né, porque ela surgiu acho que foi no palco giratório, na abertura do palco giratório de 2015, como uma parte do espetáculo que eles estavam construindo, né? O Teatro Fúria junto com a CIA, aqueles dois. Então foi digamos, um pedacinho desse espetáculo que estava em construção, né? Era um na época, né? A última cena. Então foi digamos, a última cena, um trechinho que era esqueci o nome. Os atores indo embora um cortejo cênico, que virava um cortejo cênico para acabar. Então,
A partir daí, a gente deu continuidade depois de um tempo. Passou um tempo que a gente não mexeu mais com a performance e, em um certo momento, a gente falou, vamos reativar isso, porque é um trabalho... potente, né? Tinha tudo a ver com a questão política que a gente está vivendo, né? Até hoje ainda tem, mas, enfim, na época, há 2 anos, né? Desde que estava muito... Bem, né, digamos, era um momento necessário, né? As pessoas falam assim, esse espetáculo é necessário. Sim. Todo espetáculo é necessário em todos os momentos. Mas, enfim, naquele era conveniente, né? Tanto para a gente quanto para o resto da sociedade, que a gente reativasse isso. E, naquele momento, a gente já estava rolando uma liga muito grande com a Fronteira, com o Caio. A gente estava se frequentando muito e tendo uma relação muito boa de amizade. Então, a gente convidou o Caio para fazer essa terceira personagem, né? Que a gente trabalha com a justiça ao centro, um privilegiado e um desprivilegiado, né? Fazendo jogando com essa balança nesse cortejo cênico, né? Um cabo de guerra também pode ser, né? Puxa para um lado, puxa para o outro. Pode ser. Tem várias interpretações possíveis, né? A balança é o cabo, né? Mas o Caio tem uma grande empatia conosco, não só na estética, como ideológica e como também um prazer de estar junto. Já fazia muito tempo que a gente tinha desejo de trabalhar com o Caio, com a Fronteira. E agora a gente está apaixonadíssimo também pelo Spectrolab. A gente quer trabalhar com o Spectrolab. A nossa próxima. Estou fazendo até aqui já ao vivo uma declaração de amor mesmo. Douglas Peron e a Milena. E eles produzem coisas. Eu vi algumas performances deles que eu achei incríveis. A da bicicleta com esparadrapo, né? As cabeçonas, essa estética, né? Eu acho que tem uma liga muito grande entre o Teatro Fúria, o Spectrolab e o Como a Fronteira, ó. É isso. E é isso, né? A união de vários coletivos e poder trabalhar junto, eu acho que é muito legal mesmo. E aí eu ia convidar vocês de casa para ver um pedacinho, né, da Justiça e o Poderes a Mim Conferidos, e depois a gente volta para comentar um pouco para o público saber do que a gente está falando. Vamos dar uma olhadinha? Fica sem som pra gente, mas para o público. No dia 27 de novembro do Senhor cidadão, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Uma verdade, mãe? Verdade. Eles mataram meu filho dia 27. A justiça, aí fui até na delegacia, o delegado até hoje nunca fez nada, eles estão por aí, ó. Somos todos iguais. Braços. Meu nome é Leonardo Lança, eu tenho 24 anos, eu estou desempregado há 4 meses e ser reconhecido como cidadão brasileiro, coisa que quando você está desempregado você... Meu ex-marido nunca deixou eu fazer nada, ele não deixou eu fazer uma faculdade, não deixou eu fazer um curso. Espancamentos, agressores, né?